Quando você tem um patrimônio já construído, você não vai precisar de todo esse patrimônio ao mesmo tempo. Uma parte pode ser usada no mês que vem, outra só daqui a 2 anos e outra parte talvez daqui a 20 anos, lá na sua aposentadoria. E é por isso que diversificar por prazo é tão importante quanto diversificar por tipo de ativo ou por risco. Quando você organiza os seus investimentos de acordo com o tempo em que realmente vai utilizar o dinheiro investido, você evita resgates forçados, perde menos dinheiro com impostos e consegue investir com mais inteligência. Vamos agora aos 3 horizontes possíveis, que a gente divide as nossas aplicações. Primeiro, o curto prazo, aquelas aplicações ali até 12 meses. Aqui vão estar sempre a reserva de emergência e a reserva de oportunidade. E quais são os ativos ideais nessa camada? Bom, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária ou fundos de renda fixa com liquidez diária. É sempre importante ter alta liquidez, risco baixo e uma rentabilidade conservadora. Afinal, lembrando, aqui o foco é em acesso rápido ao dinheiro, não em performance. Temos o médio prazo, entre 1 e 3 anos, e o objetivo para o valor que está alocado nesses prazos é grandes compras, viagens planejadas, trocar de carro, uma reserva mais estratégica para rebalanceamento de carteira ou aproveitar algumas oportunidades lá na frente. E aqui quais são os ativos ideais para utilizarmos? CDBs de 1, 2 e 3 anos, sempre respeitando o FGC. Obviamente também usando LCIs e LCAs dentro desse prazo e dentro do FGC. Fundos de crédito conservadores, fundos D+90, D180, às vezes D360, que podem ser interessantes. É muito importante procurar, encontrar muito bem esses fundos. Ou ainda títulos públicos, sejam prefixados ou ligados ao IPCA, que vençam dentro desse prazo também. Importante ressaltar que esses títulos vão ter uma marcação no mercado muito menor do que aqueles de prazo maior. E como grande característica dessa parte da sua camada de proteção, é que esses títulos vão ter uma rentabilidade superior àqueles de curto prazo. Mas, obviamente, é importante ter atenção ao prazo dos investimentos para essa camada aqui. E por último, o longo prazo. Vamos considerar ali tudo que é acima de 3 anos de prazo de vencimento. Aqui os objetivos são diversos e aqueles mais importantes. Sua independência financeira, sua aposentadoria, a educação dos seus filhos, uma construção patrimonial como um todo. Ativos ideais nesse caso. Novamente, bons fundos de investimento de renda fixa de longo prazo, títulos públicos ligados à inflação, também de longo prazo, para 2045, 2055, como já vimos em alguns exemplos aqui. Debêntures incentivadas, isentas de imposto de renda e com prazos de 10, 15 e 20 anos. CRIs e CRAs, que também te dão isenção. E, obviamente, não podia faltar aqui, a previdência privada. E quais as características desses investimentos de longo prazo? Primeiro de tudo, proteção contra a inflação. Eles vão te dar uma rentabilidade real superior à inflação durante todo o período. O outro ponto é que, obviamente, você vai ficar um maior período com o patrimônio imobilizado, porém, a recompensa vai ser muito maior no final. E como o método mosaico organiza esses prazos? No nosso método, trabalhamos com a lógica de encaixar esses prazos com seus objetivos reais, seguindo sempre a ordem. Curto prazo, para sobrevivência e tranquilidade. Médio prazo, para flexibilidade e estratégia, e o longo prazo para sua liberdade e construção patrimonial. A ideia, lembrando, não é só investir em bons ativos, é investir em bons ativos no tempo certo. Vamos agora a um exemplo prático. Vamos supor que você tenha R$150 mil para alocar. Vamos olhar aqui uma tabelinha com uma possível estrutura de alocação para esse patrimônio. Então, uma hipótese de como alocar esses 150 mil em prazos diferentes, curto, médio e longo prazo. Aqui no curto prazo, colocamos 30 mil em Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, que vamos supor que é a nossa reserva de emergência. Para o médio prazo, podemos colocar ali uns 50 mil em LCI de 1 ano, CDB de 2 anos e Tesouro Pré também para um prazo de 2 anos. Aqui, nosso objetivo vai ser para trocar de carro, por exemplo, daqui a um tempo, ou para aproveitar uma oportunidade tática. Uma queda na bolsa, seja aqui no Brasil, seja lá fora, uma taxa de juros que ficou ainda mais interessante, uma debênture muito boa de IPCA mais 9 que surgiu, parte tática e estratégica da carteira. E, por último, para longo prazo, por exemplo, alocar ali uns 70 mil num Tesouro IPCA+, num CRI de inflação mais 8 e numa previdência privada. Aqui o foco, obviamente, aposentadoria
e proteção no seu poder de compra no longo prazo. Quando falamos de prazos, quais são os erros mais comuns dos investidores? Primeiro, colocar todo o dinheiro em ativos muito longos e acabar ficando sem nenhuma liquidez. Outro erro é deixar tudo no curto prazo e abrir mão de uma rentabilidade muito maior. Isso é bem comum também, né? Pessoas que não querem, não quero prender o meu investimento por um prazo tão longo, não sei se eu vou estar vivo, mas a grande realidade é que na maioria das vezes ele vai continuar vivo e poderia ter investido uma rentabilidade muito maior. Um outro ponto é ignorar o vencimento final daquele ativo e ter que resgatar antes com prejuízo por conta da marcação ao mercado. Esse, infelizmente, é muito comum também, principalmente quem começa a investir sem orientação nenhuma. E, obviamente, não revisar o prazo dos investimentos conforme a sua vida muda. No início da sua carreira como investidor, você vai ter prazos menores, até naquela parcela de longo prazo. Mas conforme seu patrimônio aumenta, é natural você ter mais investimentos para 8, 10, 15, 20, 25 anos de prazo e estar bem confortável com esses prazos maiores, porque o seu patrimônio já está maior, você já tem outros bons ativos com prazos de vencimento menores ali. Conclusão, quando você acerta o prazo certo para o objetivo certo, a sua carteira começa a trabalhar muito melhor a seu favor, porque a diversificação dos prazos te protege da pressa, da ganância e do medo. São coisas que atrapalham muito o investidor. E isso te dá o que nenhum ativo te entrega sozinho: liberdade com segurança.